Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos ler os versos 1 a 7. 2 Timóteo 2, 1 a 7. Tu, pois, filho meu, Paulo falando a Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai querido, mais uma vez nos achegamos ao Senhor, confiados na preciosa obra do Teu Filho amado, nosso amado Senhor Jesus. Ó Jesus, nós te agradecemos, porque em Ti temos acesso a Deus, porque em Ti somos família de Deus. Obrigado porque o Senhor nos ajuntou aqui. Todos nós estávamos espalhados, cada um de nós em nossos próprios contextos de vida. O Senhor nos despertou, nos chamou, nós respondemos e aqui estamos, Senhor. Isso aconteceu, ó Deus, de uma vez por todas em um determinado momento e acontece a cada chamado para nos reunirmos como Tua igreja. Obrigado, porque de alguma maneira nesta noite nós podemos ouvir o Teu chamado e estamos aqui. Estamos aqui, Senhor, para contemplar a Tua beleza, para nos aconchegarmos debaixo das Tuas asas, porque como já ouvimos, o Senhor é o nosso refúgio, para nos escondermos atrás do Senhor, porque o Senhor é aquele que vai à frente no campo de batalha. Então, Senhor, toma as nossas vidas nesta noite, continue a falar conosco. Verdadeiramente desejamos consagrar a Ti os nossos ouvidos, para que através dele a Tua palavra possa morar em nossos corações. Repreendemos, Senhor, tudo aquilo que tem tentado distrair-nos de Ti mesmo, até mesmo, ó Senhor, palavras, instrução, tudo, Senhor, que porventura possa sair até mesmo da minha boca. Repreendemos tudo que tente nos distrair de Ti. Nos achegue ao Senhor, Pai, porque só Tu és o nosso amável Senhor. Obrigado, Jesus. Oramos em Teu precioso nome. Amém. Então, mais um passo dentro do assunto maior, então, contemplando o eterno propósito nas Escrituras. Ali a partir então de Efésios 1, os versos 9 a 11, e Efésios 3, também os versos 9 a 11. Nós não vamos fazer essa leitura, mas esse é o nosso texto base. Estamos aqui então na segunda carta de Paulo a Timóteo, o texto que lemos, vendo então esse 113º tempo. E destacamos aqui então 3 palavras desse texto: soldado, atleta e lavrador. Então, recapitulando de uma forma bem rápida, no primeiro momento nós vimos então uma base para que possamos desenvolver, vamos colocar assim, essas realidades de sermos soldados, atletas e trabalhadores ou lavradores do Senhor. Então vimos isso através das orientações de Paulo ao seu filho na fé, como ele mesmo chama, Timóteo. Então, fortifica-te na graça, essa é a primeira instrução deste capítulo. Essas 2 cartas têm muitas instruções pastorais, de um pastor a um outro pastor, podemos colocar assim.
Fortifica-te na graça é a primeira orientação e serve como base para todos nós. Aí está a nossa força, né? A graça do Senhor Jesus, né? Há um trono de graça e misericórdia para que nós possamos buscar força para caminharmos, né? Como vimos no Salmo 46, em dias que são difíceis. Não sei se são os piores da terra, que já houve nessa terra, mas certamente são difíceis, né? E amém por isso, porque breve voltará o Senhor. E ele segue a orientação então, dizendo que fortifica-te na graça para que você possa sustentar o ministério da palavra. Toda orientação tem como centro, né, guardar o bom depósito. Esse deve ser o dever de todo cristão, guardar o bom depósito, quer seja ele um ministro da palavra, quer seja ele um ministro da palavra, porque todos nós somos ministros da palavra, uns designados para uma voz pública e outros designados para vozes particulares, mas todos nós devemos ser capazes de termos na ponta da nossa língua a resposta pelo qual nós cremos no nosso Senhor. Isso é ministério da palavra, público ou privado, particular ou corporativo, isso pouco importa, isso depende dos arranjos do Senhor. Então sustenta o ministério da palavra, e não só isso, sustentando o ministério da palavra, participa dos sofrimentos de Cristo, para a edificação da igreja. Já explicamos essa diferença. Salvar a igreja, Cristo fez sozinho, e nos chama agora para participar dos sofrimentos para a edificação. Colocada essa base, então, nós partimos para a primeira realidade aí, na figura do soldado. Então, no soldado nós vimos a satisfação, firmeza e unção. Então, a essência é a satisfação. O soldado foi capturado, preso, trazido, comprado, colocado na frente de batalha com um propósito: satisfazer o seu general, né? E assim, então, com firmeza, e à medida que ele vai caminhando, ele vai recebendo mais unção, mais de Cristo formado ele na linguagem espiritual. Então nós vimos que esse soldado, em primeiro lugar, é um campeão da causa de Deus, né? Um defensor da causa, do propósito de Deus. Ele é um estrategista e não só um guerreiro, vimos isso tudo na quarta-feira passada, e ele permanece firme, acampado, aonde Deus o colocou, sempre na posição de defender a causa do general. Então são três realidades, explicamos isso, não vou voltar nisso, para então o soldado, além da essência de se satisfazer a Deus. E eu nem entrei no mérito do verso 3, que o soldado não se envolve nas coisas desta terra, porque o irmão João abordou essa passagem com muitos detalhes, especialmente esse verso. Ele focou muito isso, né? A seriedade de sermos para o Senhor e não para esse mundo, e muito menos para nós, tá? Então, vimos essa figura do soldado. Hoje nós vamos ver então a segunda realidade, na figura então do atleta, o verso 5 de 2 Timóteo 2. Então 2 Timóteo 2,5, atleta. Na frente de atleta, se assim você desejar, você pode colocar disciplina, obediência e revelação. Se o soldado então tinha satisfação, firmeza e unção, à medida que ele ia satisfazendo com firmeza, ele ia sendo ungido, mais do Espírito dele, né? Então veja agora o progresso, né? Nós vamos construindo esse progresso. Então se ele vai recebendo mais unção, mais do caráter de Cristo formado nele, isso é a unção segundo o Novo Testamento, então nós temos o atleta. Debaixo dessa unção, já que ele satisfaz o seu Senhor, então ele vai buscando manter disciplina, obediência, e ele vai obter o que mais? Revelação. Então, unção e revelação. Quanto mais do caráter de Cristo, quanto mais ungidos, quanto mais transbordantes do Espírito Santo,
mais os nossos olhos vão sendo abertos. Então a revelação, ela vem como decorrência da obediência, que é fruto de disciplina. Quando nós somos disciplinados, nós praticamos obediência, né? Então você recebe um comando, né? Você deve obedecer assim. Então é a sua disciplina que vai fazer com que o comando seja executado. Então nós vamos ver algumas coisas com relação aos atletas, né? A essa figura que Paulo vai usar aqui. Então, se temos disciplina e temos obediência, então mais ungidos nós vamos ser, mais os nossos olhos vão sendo abertos, né? Aquele que deseja conhecer sobre a doutrina, Jesus diz, se eu falo de mim mesmo ou do Pai, é aquele que então deseja me obedecer. Então tenha disciplina, tome a sua cruz, dia após dia, venha após mim. Esse será chamado meu discípulo, né? O que é o discípulo? É aquele que vai tendo revelação progressiva do Senhor, até, né, conhecer plenamente a vontade do seu Senhor. Isso só vai acontecer verdadeiramente quando nos encontrarmos com Ele nos ares. Então, fundamental do atleta, olhe para a sua Bíblia, verso 5: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então claramente aqui você vê a coroa. Você já sabe que a coroa é figura da recompensa, né, da realidade da recompensa, mas como um atleta pode receber a coroa, o prêmio? Só há uma maneira: se ele lutar segundo as normas, tá? Então essa é a essência. O atleta, para receber a coroa, ele não pode quebrar as regras, ele não pode trapacear num jogo, numa corrida, e seja qual for o esporte aqui envolvido. Ele trapaceou, ele é desclassificado. Depois nós vamos ver essa palavra na vida de Paulo, tá? Agora, nós gostamos muito de regras, porque somos religiosos por natureza humana, né? O religioso, ele tenta ir a Deus por conta própria, seu princípio lá de Caim. Todos nós somos assim, né? Então nós gostamos muito de regras, e nós temos buscado fugir, entre aspas, de regras. Mas aí então nós precisamos perguntar, né? Quais são as normas, quais são as regras que o atleta de Cristo deve seguir? Será que é um conjunto de normas dadas pelo homem ou por homens, como nós tínhamos no passado, um estatuto que dizia o que nós podíamos ou não podíamos fazer? Não, irmãos. Quais são as regras? Veja essa expressão aí, segundo as normas. Viu aí? Agora anote o texto base que nós temos lá em Efésios 3:11. Anote aí, Efésios 3:11. O que está escrito lá? Segundo, é a mesma palavra, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quais são as normas? O eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Segundo as normas, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Então, irmãos, qual é o centro do desejo de Deus? Porque Ele gerou em si um propósito, para que o seu Filho recebesse toda a glória, certo? Então, qual é a regra, qual é a norma que vai guiar a vida de um atleta cristão? Glorificar a Cristo como cabeça. Essa é a norma, essa é a regra. Qualquer atleta cristão que luta, mas não tem claro o desejo de glorificar a Cristo como cabeça, então ele não será coroado. Veja, coroa, não salvação. Graças ao Senhor, isso já é bem claro no nosso meio, tá? Então, base para o atleta. Nós poderíamos ir embora daqui com a relação do atleta. O atleta só será recompensado se ele lutar de acordo ou segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Isso significa glorificar a Cristo como cabeça. Tudo
Todas as nossas lutas, desafios, bênçãos, tudo deve gerar glória para Cristo. Tá? Então esse é o fundamento. Então nós somos esses atletas que buscamos alcançar a nossa coroa. Isso também já não é mais para nós constrangedor dizer, nós não estamos aqui somente buscando a coroa, como se a coroa fosse sinônimo da vida eterna antigamente. Antes nós lutávamos na religiosidade para não perder a salvação, e vivíamos naquele medo. Não, para nós é muito tranquilo trabalharmos a relação de recompensa. É algo real, é o galardão que será dado a todos aqueles que foram fiéis ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Então, não há milindres em dizer, só receberá a coroa aqueles atletas cristãos que lutarem segundo as normas. Fora disso, ele pode receber disciplina, ele pode receber glória hoje, ele pode receber tantas coisas, reconhecimento, mas no dia do tribunal de Cristo, ele não terá nada para receber. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, irmãos, guarde isso. Nós somos atletas que estamos sim, olhando para o futuro, buscando ter um relacionamento fiel e verdadeiro, com disciplina, com obediência, buscando mais luz, para termos um relacionamento com o Senhor cada vez mais claro, para não errarmos hoje, para termos uma vida íntima com Ele hoje, para corrermos a carreira cristã hoje, mas também olhando, sabendo que haverá uma responsabilidade sobre os fiéis de reinarem com Cristo. E essa responsabilidade não é pequena, e não deveria ser ignorada por nenhum de nós. Então somos atletas que buscamos alcançar. Paulo usa uma expressão similar, escrevendo aos Filipenses: eu prossigo para o alvo, para o prêmio. É uma expressão muito similar, vindo da boca do mesmo Paulo, contexto um pouco diferente. Deixando isso, vamos dar mais um passo então nessa relação de atleta. Vamos ler 2 textos e depois vamos começar a comentar alguma coisa. Primeiro, na carta de Paulo aos Hebreus, carta aos Hebreus. Estamos falando de Paulo, Provavelmente não foi ele que escreveu, mas tudo bem. Então nós ganhamos um pouco de tempo. Você anote a seção, capítulo 12, os versos 4 a 13, Hebreus 12, 4 a 13. Fala um pouco de disciplina, dessa realidade de obediência, de correção. Mas só para ganharmos tempo, vamos ver o verso 12 e 13, Hebreus 12, versos 12 e 13. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então nós já sabemos muitas coisas sobre esses irmãos hebreus. O irmão João tem tratado essa carta, vai retomar na próxima quarta-feira. Então eram irmãos que estavam cansados, já deveriam ser mestres e não estavam nesse nível de conhecimento do Senhor, e justamente por isso estavam cansados, estavam querendo retornar para os princípios do judaísmo e tantas outras realidades que temos aprendido. Mas a essência é que a figura usada aqui é um lutador de boxe que está com as guarda baixa, ele está cansado, ele baixou a guarda, e está com as pernas cansadas, os joelhos trôpegos. Então nós vemos que, em essência, aqui, por estarem não conhecendo totalmente a causa do Senhor, o propósito do Senhor, a vontade do Senhor, eles estavam cansados e querendo voltar para um conjunto de regras de homens, porque servir ao Senhor estava se tornando então difícil. Juntamente com esse texto, esses irmãos estavam cansados. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 9.
Olha o que diz o verso 24 em diante. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, não sem causa, não sem propósito. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, veja aí a obediência e a disciplina, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado ou desclassificado, ou não venha eu mesmo a perder a minha coroa, a minha recompensa. Esse é o sentido que Paulo está tratando. Então, como que ele luta? Paulo vai dizer para nós: me dominando. Ou, em outras palavras, porque é difícil a gente se dominar, né? Me submetendo. Assim já fica mais fácil um pouco, né? Me submetendo às normas espirituais que Deus traçou. E aqui, irmãos, claro que eu não vou dar para você uma cartilha de normas, né? Você tem umas normas que servem para você. Eu tenho umas normas que servem para mim. Todos nós temos algumas normas que servem para todos nós. Mas o Senhor trata não com regra de uma forma geral. Ele trata com indivíduos. Nós vemos isso na forma que o Espírito Santo escreveu as cartas. Cada assembleia recebeu um tipo de orientação, um tipo de norma, um tipo de regra, um tipo de aconselhamento. E quando todos nós recebemos isso, colocamos em prática, em disciplina e obediência, todos nós vamos ampliando a nossa visão espiritual. E Paulo então vai usar essa expressão, não desferindo golpes no ar, ou seja, ele não está lutando sem saber como lutar. Ele sabe aonde está o oponente dele, ele sabe quando ele deve desferir o golpe, quando deve guardar força para não desperdiçar num golpe dado no ar. Ou seja, ele conhece o processo, conhece o adversário, conhece o tempo da luta, conhece quem o orientou, o seu técnico. Então ele sabe aonde ele se mete, aonde ele não se mete. Ele nasceu sabendo isso? Não, irmãos. A vida dele descrita em Atos para nós vai mostrar que ele aprendeu a ser guiado pelo Espírito Santo. Então isso que ele está dizendo aqui não foi um ato automático na vida de Paulo. Assim como um atleta não se torna um atleta profissional da noite para o dia. Ele vai aprendendo a se dominar e a desferir o golpe na hora certa, no alvo certo, para não desperdiçar, então, energia. Então, colocado isso, e eu poderia entrar mais, mas não foi assim a direção que eu senti do Senhor de entrar mais na palavra nesse aspecto, de buscarmos ver o atleta na Bíblia. O que o Senhor depositou no meu coração, com mais clareza, mais claro, sobre isso que nós já vimos até agora, a essência do atleta, né, que ele tem que conhecer o eterno propósito. O eterno propósito é que guia, ou pelo menos deveria guiar, todo homem de fé. E responder ao eterno propósito é glorificar a Cristo como cabeça. Cada um na sua esfera de maturidade, de revelação, de luz, de disciplina, de obediência, e assim vamos seguindo. Então, colocado isso, olhando para os irmãos hebreus, que estavam lutando, ao ponto de estarem cansados e não estavam avançando. Por quê? Porque, está descrito no início, não viram a glória de Cristo. Então o autor da carta aos Hebreus, como o irmão João já colocou, ele abre tentando trazer a força para aqueles irmãos, falando assim: olhem, vocês são irmãos para que vocês glorifiquem e vejam a glória de Cristo. São 7 glórias do nosso Senhor. Então toda a relação tem a ver com glorificar a Cristo. Sem essa norma de conduta, irmãos, nós vamos nos perder. Nós vamos nos mover pelos nossos sonhos,
não que eles sejam ruins, nós vamos nos mover pelas nossas necessidades, nossos desejos, nossos amores. Agora a pergunta é: Senhor, isso glorifica o Senhor? Como que isso que eu estou fazendo ou deixando de fazer te glorifica? Esse trabalho que eu tenho, como eu posso te glorificar aqui? Ou eu tenho que sair daqui para te glorificar? Então, tudo, irmãos, as coisas simples da nossa vida são para que o Senhor seja glorificado, tá? Dito isso, então, um passo mais aqui nesta noite. Nós vamos ver alguns pensamentos sobre atletas ou sobre atividade física e tentar correlacionar um pouco com a vida cristã normal, né? Ainda que a Bíblia diga que o exercício para poucos se aproveita, ela não diz que não serve para nada, né? Então nós podemos, no mínimo, tirar algumas lições dessas figuras, né, de exercício. O próprio autor aos Hebreus vai dizer que aqueles que deveriam estar respondendo ali não estavam, porque eles não estavam exercitando o seu pensamento naquilo que eles tinham recebido já. Ou seja, eles não estavam meditando, não estavam tendo disciplina e obediência, e eles então não podiam receber mais. O autor tinha muita coisa para revelar para eles, mas não podia revelar. Não porque as coisas eram difíceis, mas porque eles não estavam tendo disciplina e obediência. Então, nada de luz. Então, irmãos, primeiro detalhe que eu quero dizer, você já ouviu isso aqui. A vida cristã é uma maratona, não é um tiro de 100 metros. Você sabe a diferença, né, de uma maratona. Uma maratona são 42 e 200 e poucos metros, e um tiro de 100 metros são 100 metros. Então a vida cristã não é um tiro de 100 metros. A vida cristã é uma maratona. Então é uma primeira comparação que nós vamos ter muito claro. Então o maratonista, ele estuda a prova e ele vai com consciência. Irmãos, existem atletas impressionantes. Me permitam abrir um parênteses aqui só para citar um atleta. Eu não vou citar o nome dele de propósito. Mas existe uma prova que se chama Ironman. É aproximadamente 180 quilômetros de bicicleta, uma maratona, 42 quilômetros de corrida e aproximadamente 12 quilômetros de natação. Então você vai fazer isso num período, num dia. Isso é uma prova de Ironman. Existe um homem nessa terra que fez isso por 100 dias consecutivos. Cada dia ele fez um Ironman. Fazia 180 km de bicicleta, 42 km de corrida, nadava e ia dormir. Levantava e fazia tudo de novo no mesmo dia. 100 dias. Por que eu estou dizendo isso? Disciplina, comprometimento, obediência, resultado. Extraordinário. Ele fez uma vez 50 dias seguidos, não satisfeito, ele dobrou a meta. 100 dias. Fez tudo de novo, mais 100 dias. Então, mostrar para os irmãos, e os irmãos sabem, existem atletas extraordinários nos nossos dias. Tá? E isso é importante, porque também deve haver atletas extraordinários para o Senhor. Tá? Mas que tipo de atleta? É só volume? É só quantidade? Então nós vamos construir algo juntos aqui. Quando nós pensamos então em atividade física, a primeira coisa que nós perguntamos é: o que é performance? Porque a melhor atividade física é a que obtém a melhor performance, melhor desempenho. Então, o que é performance? Segundo a maioria dos estudiosos nessa área, performance não é força de vontade, escute isso. Performance não é motivação. Então, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu quero aquilo, eu faço porque eu me vejo no espelho, eu faço porque eu... Não é motivação. E performance não é sofrimento. Quanto mais eu sofro, mais aperfeiçoado eu fico. Não. Segundo a maioria dos estudiosos nessa área, performance é gestão. O que é gestão? Especialmente, já que nós estamos fazendo um paralelo com uma maratona e não um tiro de 100 metros, gestão de estresse ao longo do tempo. Guarde isso, irmão. É claro que você está ligando aí com a sua vida cristã, né? Não precisa fazer as ligações o tempo todo, né?
Então, Paulo vai dizer, remindo, gerindo o tempo, porque os dias são maus. Então, performance é gestão de estresse ao longo do tempo. Você está estressado hoje, como eu? Se você não está hoje, você vai estar amanhã, pode ficar tranquilo. Cada dia tem o seu mal aí para gerar estresse para nós. Então, nós poderíamos colocar de outra forma, gestão de ansiedade ao longo do tempo. Todos nós vamos ter ansiedades, mas nós devemos gerir elas de tal maneira que ela não venha tirar a nossa paz. Então guarde isso, irmãos. Performance é gestão. Gestão. Você vai passar por um estresse como cristão, desafios, temos aqui mães, pais, filhos, né? Relacionamento aqui como igreja, relacionamento do trabalho, o tempo todo nós vamos sofrer estresse. Então, o atleta de Cristo precisa aprender a gerir esse estresse ao longo do tempo, né? Para ele não desanimar da maratona antes que ela acabe. Gerir o estresse. Guarde isso, irmãos, por favor. Performance é gestão. Se eu fosse entrar por esse viés e aplicar, irmãos, é gestão de tudo. A forma de treinar, a forma de se alimentar, a forma de descansar. É um infinito de trabalho para aplicarmos na nossa vida cristã. Mas só superficial. Então, há uma frase também de um estudioso nessa área que diz que numa maratona o tempo é o juiz final. Os maiores corredores aí vão levar em torno de 2 horas e meia, né, para correr uma maratona. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de fazer uma atividade física mais prolongada. A maior que eu fiz gerou em torno de 12 horas de pedal consecutivo. O que mais nos atrapalha é a mente, é administrar o tempo. Você vai fazer uma atividade por 12 horas consecutivas, quando você sai lá pela segunda, terceira hora, e você imagina que ainda tem 6, 7, 8 horas pela frente, o tempo se torna um juiz. O juiz que determina se você vai progredir ou vai parar. Nas palavras do Senhor Jesus, quando você vai levantar uma casa, o que você tem que fazer? Gere o processo. O que eu tenho vai dar para construir a casa, terminar tudo, deixá-la bonitinha, ou eu vou começar e vou parar no meio e vou envergonhar o meu nome, no caso, o nome do Senhor. Gestão. Então, quando nós pensamos nessa relação de maratona, o tempo, irmãos. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Leia esse texto. Conhecemos a parte dele. Então, esperar, aquietai-vos no Senhor. E vede. Aquietai-vos e vede. Claro, nunca é durma no Senhor, né? Esse era o problema dos irmãos hebreus. Eles estavam com morosidade, preguiça. Não é isso. É um aquietai-vos em expectativa. Fala, Senhor, que eu obedeço rapidamente. Então, o tempo é o juiz. Quando nós pensamos nisso, veja bem aqui, uma outra frase. Eu fiz algumas frases, algumas minhas, algumas de alguns outros. O corpo não evolui quando é sempre ameaçado. Isso é uma realidade física. Se um atleta está praticando uma atividade física e toda vez ele leva o seu corpo ao limite, isso não gera um desenvolvimento. Então, quantas vezes no passado você foi levado ao limite no sentido da culpa, por exemplo?
Você era guiado pela culpa. Então toda vez você era ameaçado, e eu era ameaçado. Isso não gerava desenvolvimento, isso gerava dependência, medo. E o amor não dá lugar para o medo. O corpo deve ser desafiado, mas não ameaçado. Então os desafios, eles precisam, escute isso, e eles são, o desafio é algo que você propõe-se a fazer, mas com uma margem segura de recuperação. Então, se você nunca andou de bicicleta, por exemplo, você vai fazer um desafio. Qual é o seu desafio? Ir à Vitória e voltar? Isso é um desafio, irmãos, para quem nunca andou de bicicleta? Não, isso é uma ameaça de morte. Provavelmente você vai morrer antes de acabar de subir o viaduto. Qual é um desafio para quem nunca pedalou? Vou dar o meu exemplo: ir a São João e voltar. Foi a primeira distância que eu percorri quando eu comecei a pedalar. O que é um desafio que gera resultado? É algo controlado, é algo que tem consciência. Então, como cristão, nós precisamos aprender a viver assim. Nós não somos aventureiros. Nós não somos. Nós somos guiados pelo Senhor. Então, irmãos, o desafio, escute isso também, ele só gera desempenho quando ele é claro, isso é uma frase de um outro estudioso, mensurável e recuperável. Claro, mensurável e recuperável. Agora eu te pergunto, quem é o nosso técnico? Espiritualmente falando, o nosso Senhor. Ele organizou os nossos desafios, não é isso? Nós não aprendemos isso em Tiago? As provações do Senhor, nós vamos acolhê-las para que gerem em nós perseverança, né? Então, irmãos, escute isso, cada obstáculo que o Senhor coloca na sua vida, ou cada bênção que o Senhor coloca na sua vida e na minha vida, tem uma função, né? Tem a função, então, de ir nos mostrando esse custo conhecido. E a palavra é tão maravilhosa que ela vai nos dizer que o Senhor não nos dá um custo ou uma prova que nós não podemos suportar. Então veja, irmãos, Ele organizou todas as nossas provas. Tente mudar a sua mente, irmãos, quando você pensa em atleta. O atleta, ele organiza um desafio, porque quando ele supera aquele desafio, ele melhora, a ponto de ele ser um vencedor. Mas quando nós ouvimos a palavra prova, nós já queremos pegar uma espada, igual Pedro. Irmãos, prova, nós já vamos ver, é uma bênção do Senhor, como nós já aprendemos em Tiago. Então, cada vez que nós somos provados, cada prova que nós recebemos tem um objetivo seguro: é estarmos preparados para uma próxima prova. Óbvio. Você faz um desafio, seu primeiro de pedal, ir a São João e voltar. Qual é o seu outro desafio? Ir na Fiat Cola e voltar? Não, você já foi em São João. Então você vai ter que ir aonde? Um pouquinho mais para frente. Então, a prova, uma vez que ela é recebida e obedecida, ela está te preparando para uma próxima prova. E quanto mais prova você superar, mais aprovado você vai ficar. Aleluia! Então, nós vamos ir mudando a concepção de que o Senhor é um técnico mau que quer ver os seus atletas desistirem da prova. E Ele está jogando carga sobre carga, carga sobre carga, para que nós venhamos a desfalecer. Não, irmãos. O Senhor organizou muito bem organizado. Ele não deu prova para nenhum de nós que nós não possamos suportar, porque o desejo dele é que nós sejamos aprovados, possamos receber mais provas, e assim nós vamos amadurecendo e vamos vencer essa maratona chamada vida cristã normal. Então, bem-aventurado aquele que recebe do Senhor provações.
Pense em Paulo, um homem escolhido entre milhares para ser o homem que é e que foi e que temos em nossas mãos. Então, cada prova existe para nos preparar para a próxima. Lembra da vida de Abraão? O que o Senhor desejava com cada visita? Prepará-lo para uma próxima visita. Então o Senhor te visita numa prova ou numa bênção, e Ele espera uma resposta para Ele te visitar de novo. Então, o desejo do Senhor é nos visitar. Só que Ele só pode nos visitar quando nós passamos naquele teste. Aqui está uma posição individual e uma posição corporativa. E aí nós vamos seguindo. Um passinho mais, já estamos caminhando para o final. Nós somos atletas amadores ou profissionais. Atente aqui, irmãos, para essas diferenças aqui. Nosso objetivo, claramente, é ser um atleta profissional, certo? Né? Agora você vai analisar, vamos analisar o contexto geral de cristandade, vamos perceber se nós somos atletas amadores, né, ou se somos profissionais. Veja, o amador busca provar algo aos outros a cada minúscula vitória. Tudo vira espetáculo de testemunho. Esse é o amador. Cada vitóriazinha ele faz questão de contar para todo mundo, vira um espetáculo, ele quer dar testemunho em 10, 20 igrejas se ele puder. Esse é o amador. Cada vitóriazinha ele posta, né, nos dias de hoje, posta aqui, posta lá, posta do lado de lá. Cada vitóriazinha vira um espetáculo, vira um testemunho. Agora, irmãos, veja a frase, essa frase não é minha. O profissional busca transmitir, em meio à complexidade de suas lutas, confiabilidade. Então, o cristão profissional, ele deveria, em meio às suas complexas lutas, não fazer um espetáculo, se autopromover, promover outros, mas transmitir confiabilidade. Não estou falando aqui de hipocrisia, né? Negar. Estou falando de confiabilidade. Estou passando, mas estou firme no Senhor. Então, o profissional busca transmitir, em meio à complexidade de suas lutas, confiabilidade. Nós precisamos olhar uns para os outros e vermos uns nos outros confiabilidade. Saber que hoje nós estamos aqui, no domingo eu vou estar aqui, ou o irmão João, e eu vou ver os mesmos rostos aqui. Confiabilidade. Veja a próxima. O amador se sustenta com o drama de cada provação vencida. Então ele faz um drama, ele cria aquela situação, né? Ele faz um espetáculo em torno de uma provação. Se ele perder, então, aí que o drama cresce. O profissional busca, na discrição de suas provas, veja essa expressão, a elegância da perseverança discreta. O profissional busca, na discrição de suas provas, a elegância da perseverança discreta. Aí ele completa dizendo assim, uma outra expressão bonita: o atleta profissional busca a estética da consistência, a beleza da consistência. É aquela pessoa que você sabe que todo dia que você encontrar com ela, ela vai estar mais ou menos da mesma maneira. A estética ou a beleza da consistência. Não estou dizendo que você vai estar o tempo todo sorrindo, mas tem dia que você está sorrindo que entra as gargalhadas, e tem dia que você bota a cara no chão e vem empurrando o rosto de tão triste. A estética da consistência. Estou te dando algumas palavras da área, dos atletas, para que você tome nota e aplique, e eu aplique, nós apliquemos na nossa vida. Então, outra consideração: a beleza do viver cristão
não está no dia excepcional, mas no encadeamento de vários dias bons. Então, se você pensar no amador, ele só vive naquele dia, né? Ele vive um ano, mas tudo que ele vai falar é daquele dia. Às vezes ele conta o mesmo testemunho 50 vezes. Então ele vive às custas de um dia excepcional. O profissional não. O profissional vive de um encadeamento, de uma sequência de vários dias bons. Isso é constância também, obviamente. Então nós não devemos simplesmente, claro, nós podemos olhar para aquilo que nos dá esperança, amém por isso. Mas irmãos, o que traz a beleza é nós transmitirmos uma cadeia de dias bons, consistência. Baseado nisso, um outro profissional diz: o atleta profissional não está demasiadamente preocupado em vencer a batalha de hoje, mas ele está preocupado em, a partir da batalha de hoje, estar preparado para a de amanhã. E pasmem, irmãos, já estou terminando aqui, mais 2-3 minutinhos. Nesse ano, olha, nós estamos em 2025, 26, perdão, porque foi no ano de 2025, nas grandes voltas de ciclismo da Europa, que se provou que o rendimento dos profissionais, ou os melhores rendimentos de todos os profissionais que estavam lá, se deu com aqueles que se prepararam durante uma prova, preocupados com a outra. Porque, se você não sabe, uma grande volta tem em média 20 a 24 dias de prova consecutiva, sendo em torno de 180 a 250 km por dia. Então, se um atleta profissional não se nutre bem hoje, ele não pode participar do dia seguinte. Então, trazendo para a nossa realidade, nós não estamos demasiadamente preocupados com a batalha de hoje. Nós estamos também preocupados, e aqui um preocupado positivo, nós enfrentamos a batalha hoje para estarmos mais preparados para a de amanhã. Então, se nós não temos uma palavra que nos alimenta hoje, ou se nós pensamos só no dia de hoje, amanhã nós poderemos estar passando fome. Por isso que os irmãos no deserto tinham que sair todo dia pegar o seu alimento. Aquele alimento iria sustentá-los para que eles pudessem recolher o alimento do dia seguinte. Eles não poderiam guardar o alimento desse dia para o dia de amanhã. Então, o que você recebe hoje te prepara para você colher o alimento de amanhã. Aplique isso para a reunião da igreja. Você recebe um grande alimento hoje. Agora, vou dizer para você aqui, exagerando, o que você recebe hoje, amanhã cedo está podre. Falando com o princípio do deserto, você tem que pegar de novo, pode ser até o mesmo áudio, mas buscar novo alimento ali no Senhor. E cada dia você tem que sair cedo. E tinha algumas regras, tinha que ser cedo mesmo. Senão o orvalho derretia, o maná encostava na terra, sujava tudo, não dava para comer mais. Tinha que colher em cima do orvalho. Tudo isso é estratégia. Então, para terminarmos, uma frase: ter uma vida cristã de atleta vencedor não é vencer o mal, mas estar alinhado com a vontade de Deus. Então, nós cristãos não estamos demasiadamente preocupados em vencer o mal. Nós estamos muito mais preocupados em estarmos alinhados com a vontade de Deus, né? Unidos a Ele, o mal não vai ter vez na nossa vida. Então, irmãos, eu sei que é uma ministração um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas foi propositavelmente assim construída, segundo o entendido do Senhor. E se você pegar tudo que você ouviu, sentar aos pés do Senhor e pedir que Ele te ajude a aplicar na sua vida cristã, todos nós certamente iremos ganhar muito, né?
Então, vida cristã não é um tiro de 100 metros, é uma maratona, irmãos. Nós vamos perseverar aqui pelo tempo que for. O fato é, perseveraremos até o Senhor voltar. Amém? Vamos orar. Pai, nós nos entregamos ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque usando a figura do atleta, o Senhor tem nos dado saúde espiritual. Um alimento saudável, Senhor, é a Tua palavra, é o Senhor mesmo. Condições físicas para receber a Tua palavra, acolher a Tua palavra, buscar mais da Tua palavra. Todos nós temos condições físicas de ler a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra, de escrever a Sua palavra, de recitar a Tua palavra. Somos atletas perfeitos, fisicamente falando, Senhor. Que essas coisas não passem despercebidos por nós, porque quando um atleta se lesiona, ele perde muito. Então nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem sido para conosco, e continue a nos impulsionar, para que cada dia mais sejamos melhores em sermos parecidos contigo. Te adoramos e oramos, Jesus, em teu precioso nome. Amém.